Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. O nosso convidado de hoje é o cardiologista, Dr. Lélio Teixeira da Silva. Dr. Lélio, seja bem-vindo ao TV Atende. Obrigado. Dr. Lélio, recentemente estudos mostram que já se ouve falar em colesterol em adolescentes, em jovens. Isso é preocupante? Sem dúvida, muito preocupante. Os dados do Ministério da Saúde mostram que na população em geral, no Brasil, os adultos, em média 40% dos adultos têm colesterol alto. E já entre adolescentes e jovens, essa taxa é da ordem de 20%. Um aumento em relação aos anos anteriores. Isso é muito preocupante porque esses indivíduos, hoje jovens com colesterol alto, eles são candidatos a ter eventos cardiovasculares precocemente. Então, o que poderia ser de fator de risco para ocorrer com 40, 50 anos, esses indivíduos passam a ser candidatos a ter o problema cardíaco com 20, 30 anos. Então, é muito preocupante. O que leva esse colesterol nessas pessoas mais jovens? Certo. Nos mais jovens, basicamente, é uma dieta inadequada e a falta de atividade física. Porém, existem indivíduos que têm dislipidemia familiar, ou seja, por fatores genéticos, ele tem uma tendência a ter colesterol alto. Mas a maioria é por erro alimentar. Qual que é a idade, normalmente, que se identifica o colesterol? Bom, a orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é a realização de exames de colesterol a partir dos 20 anos de idade. Abaixo de 20 anos, de acordo com histórico familiar ou outros fatores de risco que o paciente porventura tenha. Então, diabetes, hipertensão, obesidade, aí está indicado a realização de exames antes dos 20 anos. Algum fator no dia a dia pode contribuir, sem ser alimentação, para o colesterol e fator genético também ou não? Sim, como eu disse, o fator genético é uma das causas de colesterol alto. Porém, a maioria dos indivíduos que têm colesterol alto é por erro alimentar. É por uma dieta inadequada, uma dieta com alto teor de gordura saturada e também de açúcares. Dependendo do tipo de açúcar, ele também favorece a elevação do colesterol. E a maioria é por erro alimentar, a grande maioria. É possível contornar essa situação quando alguém está com colesterol? Sim, claro. Primeira orientação é a mudança da dieta, né? Então, como eu falei, esses indivíduos normalmente consomem muita gordura saturada, que é a gordura de origem animal, basicamente carne, ovos e leites e seus derivados. Então, entre os jovens, principalmente, o consumo é alto de bacon, carnes gordas, pele de aves, biscoitos amanteigados, doces cremosos, sorvetes cremosos, creme de leite, chantilly, queijos amarelos, gema de ovo. Então, basicamente, são os alimentos com esses componentes, são os mais ricos em colesterol. E também houve um aumento nas últimas décadas no Brasil do consumo de alimentos industrializados. Esses alimentos industrializados normalmente contêm um alto teor de gordura saturada, ou de açúcares livres, ou então de sal. Então são os alimentos que hoje a juventude, os jovens, apreciam muito, gostam muito, e são os piores em termos de saúde, né, de componentes que fazem mal à saúde. Existe algum sintoma que a pessoa percebe que está com colesterol acima do normal? Não. O colesterol elevado, ele é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Enquanto o indivíduo apresenta apenas colesterol elevado, ele não sente nada. E com os anos, de acordo com a presença de outros fatores de risco e da tendência de cada um, esse colesterol vai depositando nas artérias do corpo todo, então não é só no coração, formando placas de gordura chamadas de ateroma. E essas placas de gorduras, elas podem levar a eventos cardiovasculares. Estes sim são clinicamente perceptíveis, que seria o infarto, a angina, um derrame cerebral, um problema circulatório nas pernas.
Mas enquanto apenas colesterol elevado, o indivíduo não sente nada. Sedentarismo. O sedentarismo, ele contribui com o ganho de peso e também com a elevação do triglicérides e a redução do HDL, que é o colesterol bom. Então, o estilo de vida saudável passa não só por uma dieta rica em frutas, legumes, verduras, fibras em geral, carnes magras, produtos derivados do leite, de preferência desnatados, uma dieta com pouco açúcar, pouco sal e também pela prática de atividade física. Então, o estilo de vida saudável obrigatoriamente necessita que também o indivíduo faça atividade física regularmente. Correria do dia a dia, aquela alimentação rápida, aqueles lanches, é outro fator que vem contribuindo para esse aumento, principalmente entre os jovens? Sim, o chamado fast food é um dos grandes vilões desse fator que hoje é um grande fator de risco da população, que é o colesterol elevado, excesso de peso, né, e juntamente com o sedentarismo, porque hoje o jovem basicamente se preocupa o que ele quer, ficar no computador, videogame, redes sociais, são atividades sedentárias. Ele não tem mais o hábito, normalmente, da prática da atividade física. E os estudos mostram também que a população brasileira, com as mudanças socioeconômicas dos últimos anos, tem ganhado peso, né? Então, a incidência de excesso de peso triplicou e de obesidade duplicou nos últimos 40 anos. E os indivíduos adultos que estão ganhando peso estão ensinando os jovens também a comer erradamente e a não praticar exercício físico. Então, eu acredito que essa taxa de percentual de indivíduos jovens com colesterol elevado tende a piorar, porque a população adulta também está aumentando, né, esses vícios de estilo de vida, esses erros de estilo de vida, e eles são um exemplo para os jovens, né, para os filhos, para os indivíduos jovens da família. Tá certo, doutor. Eu agradeço a participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Conversamos hoje no TV Atende com o cardiologista Dr. Lélio Teixeira da Silva.